Fala pessoal, estou empolgado. Vamos para mais uma sequência de vídeos aqui. Hoje eu vou falar de tipos de gráficos. A gente está muito acostumado com esse formato de gráfico aqui, que é o formato de vela, tá? Ele é um tipo de gráfico, é o tipo de gráfico mais usado, porém também é um tipo de gráfico que facilita pregar peça na gente, às vezes fica difícil a leitura. Ele tem muitos detalhes que, por hora, esses detalhes são muito bons para fazer entrada de maneira precoce, mas também pode fazer a gente se enganar. Então é um gráfico que exige muita experiência. Bom, esse tipo de gráfico aqui vocês já estão acostumados, então vou falar dos outros tipos de gráfico. Você vem no seu TradingView, aqui nessa setinha, e aqui ó, tem vários tipos de gráficos aqui que você pode mudar, né? Eu deixei salvo, tá? Esses tipos aqui, ó, o de linha, tá? O de linha, aí esse daqui que chama Renko e esse daqui Heikin Ashi, tá? Então deixei 4 tipos de gráficos salvos e eles ficam aqui nessa barra. Então o gráfico de linha, ele vai pegar a média ali dos candles, né, mais ali a posição de fechamento dos candles e vai desenhar essa linha. Por que eu gosto desse tipo de gráfico? Eu uso ele em que situações? Para identificar topos e fundos, porque num gráfico de vela é costume ter muito pavio e você fica assim, será que esse pavio rompeu o topo anterior? Será que sim? Será que não? Será que eu considero ali como um topo? Então ele reduz esse tipo de poluição, né? Então, por exemplo, aqui nessa situação, ó, nós temos um topo aqui e um topo aqui. Você fica assim, esse topo aqui rompeu esse outro topo, então posso considerar que aqui é um choque, né? Então, possivelmente, se aqui é um pivô, o preço ele vai tender a descer até mais ou menos aqui e pivotar. Então, vou armar uma posição long, né? Então, é fácil a gente se enganar com esse tipo de estratégia num gráfico de vela, tá? Ainda mais em tempos gráficos menores. Por isso que eu troco para o gráfico de linha. E aí eu vejo, o topo ficou aqui. Então, realmente rompeu. Então, rompeu no gráfico de linha, eu considero rompimento. Não rompeu no gráfico de linha, não considero rompimento, considero um fake out, tá? Só que o gráfico de linha ele vai desenhar uma amplitude menor do preço, né? Por exemplo, se você considerar que aqui seria um topo, a hora que você coloca no gráfico de vela, você vê que na verdade o topo ficou mais em cima, o topo é aqui, né? Então toda vez que você for desenhar uma fibo, por exemplo, considerando, você não pode desenhar fibo no gráfico de linha, você vai ter que colocar no gráfico de vela e desenhar a fibo, né, pegando aqui os pavis, tá bom? Então essa é a aplicação do gráfico de linha. Qual outro gráfico que eu gosto bastante? É esse gráfico aqui que chama Heikin Ashi, tá? Que significa, se não me engano, tamanho médio, tá? Então, o que ele faz? Ele vai reduzir um pouco dos ruídos, aliás, bastante dos ruídos. Então, note aqui, numa movimentação de alta, ó, como tem poucos velas, né? Poucas velas, digamos assim, vermelhas, que aqui no meu caso está azul escuro. Então, aparece majoritariamente as movimentações de compra, pintado na cor da movimentação de compra. Quando a gente compara com o de vela, a gente vê que tem, ó, tá vendo? Candles aqui de outras cores, né? Olha só nessa movimentação de alta, aqui ó, tem um candle de outra cor, entendeu? Então ele acaba reduzindo um pouco esse ruído, né? Olha só aqui nessa movimentação, ó, no diário, quantos candles aqui de outra cor tem. Se eu mudar para o Heikin Ashi, ele vai, ó, praticamente pintou só um aqui de outra cor. Então, facilita você surfar tendências maiores utilizando esse tipo de gráfico. Esse aqui é o tipo de gráfico que eu mais tenho usado ultimamente. Tá? Então, ele dá essa vantagem. Ele tem uma desvantagem que ele não mostra direito aqui, né? Você não pode considerar que essa amplitude aqui desse candle, por exemplo, é a amplitude real, né, do candle, entendeu? Porque ele pega uma média desse candle com os candles passados para construir a movimentação. Por isso que no movimento de queda, mesmo tendo candles de alta, ele pinta de vermelho, no caso, aqui azul escuro, para continuar a tendência de queda, tá? Ele também não mostra aqui, ó, no fechamento, o preço ideal. Por exemplo, aqui, ó, o fechamento desse candle aqui, ó, ele está fechando aqui, ó. Mas
E aqui está marcando 15,5, tá? Mas o preço agora de link está 16,13. Então está mais em cima. Então ele não está marcando aqui real. Por isso que você tem que sempre deixar a linha desenhada aqui e acompanhar o preço por essa tabela aqui, ó. Tá vendo? Tá no tempo gráfico menor ali, fica mais fácil de ver. Outra vantagem desse sistema aqui, desse tipo de candle, ele funciona muito bem como um trailing stop, principalmente em tempos gráficos maiores, tipo 3 dias para cima, tá? Como assim trailing stop? Ó, quando ele plota aqui um candle de outra cor, né? Você pode jogar o stop na máxima dele. Desceu, joga o stop na máxima desse. Desceu, joga o stop na máxima desse. Porque raramente ele vai perder a máxima do candle anterior e a mínima do candle anterior numa movimentação de alta, tá? E a máxima numa movimentação de baixa. Olha só no semanal como fica bem nítido aqui, ó. Pegou esse movimento aqui, ó, vai subindo stop para as mínimas, usando o trailing stop. Claro que você tem que fazer a parcial antes para garantir e depois você vai fazendo o trailing stop aqui no semanal, né? Então seria estopado aqui, tá? Então, assim, resumindo, ele não é um sistema bom para entrada precoce, mas ele é muito bom para surfar uma tendência maior. Qual que é outra dificuldade desse tipo de sistema? Ele não refina order blocks com muita precisão. Por exemplo, aqui, vamos colocar no 4 horas, tá? Vamos pegar aqui um order block. Então, seria mais ou menos esse order block aqui que seria um de interesse, que seria a última movimentação de baixa, o último candle de baixa, né? Antes de uma grande movimentação de alta que gerou ineficiência, quebrou estrutura e tudo mais. Vou colocar então no gráfico de vela para a gente comparar, né? Olha só como o order block ficou um pouquinho maior, né? Então teria que no de vela você refina um pouquinho. Mas enfim, order block também não é para ser milimétrico, ele é para ser uma zona de suporte, né? Então fica mais ou menos assim, tá? Outra coisa que eu tenho que falar desse tipo de gráfico. Como que eu sei que está próximo de um topo, né, ou possível, próximo de um topo ou próximo de um fundo? Conforme vai tendo movimentações de alta, tá? Note que o corpo do candle ele vai ficando cada vez maior. Conforme vai chegando próximo do topo, o corpo do candle começa a diminuir. Olha só. Então, vamos pegar aqui um exemplo, ó. Tá vendo, ó? O corpo foi ficando cada vez maior, aí o corpo começou a diminuir até fazer esse tipo de candle aqui, ó. Que ele é um candle que tem um corpo bem pequenininho, está no meio dele, né? Então isso aqui é próximo da uma reversão. Pode ver que ele fez um fundo ascendente depois. E aqui também, ó. Foi, começou a ficar pequeno. Então quando começa a ficar pequeno, tendo pavio para cima e para baixo, com o corpo pequeno, significa ou topo ou enfraquecimento da tendência. Pode ser uma consolidação, como aqui, ele foi, enfraqueceu, continuou mais um pouquinho, ficou ali, né, dando corpo pequeno, subiu mais e daí continuou. Então, começou a reduzir o tamanho, é consolidação ou reversão. Olha só que legal também, continuando nesse tipo de gráfico. Se eu mudar para o gráfico de vela normal, olha como que está o volume, aqui todo bagunçado. Tem aqui branco e preto tudo misturado, né? Se eu colocar no gráfico Heikin Ashi, olha como ele fica mais agrupado. E aí você consegue ter uma noção melhor. Por exemplo, aqui, essa movimentação de alta, o preço foi subindo e o volume foi caindo, né? Olha só essa movimentação de baixa aqui, ó. O volume foi caindo. Então a gente consegue analisar o volume com menos poluição também. E o último tipo de gráfico que eu gosto é o gráfico Renko. Renko significa bloco, tá? Ele é o tipo de gráfico mais diferente que tem. Então, para você operar Renko, você tem que entender que esse gráfico não se baseia por tempo. Ou seja, se eu pegar aqui cada construção de bloco desse aqui, ó, não é porque o time frame foi andando, porque as horas foram passando, é porque o preço andou. Então, assim, ó, aqui, a gente está nesse bloco aqui agora sendo construído, né? Se ele vai para cima ou para baixo. Ele só vai andar para o próximo bloco aqui quando terminar de construir esse. Se esse daqui terminar de construir daqui 5 dias, ele vai ficar 5 dias o gráfico assim parado. Se o preço andar
3 blocos aqui em 1 minuto, ele vai construir os 3 blocos, entendeu? Então ele evita muito zigue-zague, tá? E aqui a gente, digamos assim, eu acabei de falar que ele não leva o tempo em consideração, mas existe uma maneira de incorporar tempo nele. Por exemplo, aqui eu estou no tempo gráfico diário. O que significa isso? Que ele vai construir blocos provisórios durante um dia e depois esse bloco provisório vai virar um bloco desse daqui pintadinho. Então ele vai desenhar bloco cinza e depois esse bloco cinza vai virar ou vermelho ou azul, como está aqui, tá? Como assim? Se o preço fazer isso aqui, ó, sobe no dia inteiro, desce, sobe, desce e terminou o dia, como que ele vai pintar? Terminou o dia, no final do dia ele vai pintar só um bloquinho aqui, só um bloquinho. Ele não vai pintar o bloco de baixo, porque o que aconteceu com o preço? Ele construiu um bloco, apagou o bloco, construiu o bloco, apagou o bloco. E no final do dia o preço só andou, digamos, isso, entendeu? Então ele faz um gráfico mais simples, tá? Faz um gráfico muito mais simples. Quando que eu uso esse tipo de gráfico? Para swing trades, para trades muito longos, ou para quando está muito difícil de enxergar com clareza o que está acontecendo, né? Porque olhando aqui, ó, fica muito mais fácil você entender aqui o que está acontecendo, né? Você vê que aqui nós temos aqui uma nítida tendência de baixa, né? Que aqui, ó, teve uma região de suporte aqui que não foi vencida, que não construiu bloco. Se eu colocar isso aqui no gráfico de vela, vai ter um monte de preço aqui em cima, entendeu? Só que ele não construiu, porque o preço foi lá e voltou. Então tira pavio, tira tudo, não rompeu aqui, logo não inverteu a tendência, né? Ele continua fazendo aqui, ó, topos descendentes, ó, topos descendentes. Fica muito mais fácil você enxergar o que está acontecendo aqui, tá? Só que ele é um gráfico muito lento, né? Vamos ver aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. Então essa velinha vermelha aqui, ó, 28 de agosto de 2023. Essa próxima, 30 de setembro. Olha, daqui para cá demorou um mês. 30 de setembro. Esse próximo, 22 de outubro. Esse próximo, também 22 de outubro. Ó, 25 de outubro. Então tá vendo aqui, ó, em 2 dias, 3 dias, construiu aqui 3 blocos. Aqui, de um bloco para o outro demorou um mês. Aqui construiu 3 blocos em 2 dias, tá? Então ele vai calcular dependendo do tamanho do bloco. E qual que é o tamanho do bloco? Aí o TradingView, ele tem aqui os tempos gráficos e você pode mudar. Se você colocar no diário, o tamanho do bloco tá 1. Então só quando o preço andar 1, né? A gente está em link, por exemplo, está em 16, só quando ele for para 15 que ele constrói um bloco. Se eu colocar aqui no 4 horas, ó, olha como já fica. O tamanho do bloco agora é 0,35. Então, se o preço andar 0,35, ele já constrói bloco. Se eu colocar nos 5 minutos, aí vai ficar 0,08. Se o preço andar 0,08, ele já constrói, tá vendo? Então, quanto menor o tempo gráfico, mais blocos ele vai construir, só que também mais zigue-zague o preço vai fazer, tá? Então, ó, no 15 minutos está 0,1 o tamanho do bloco. Olha a movimentação aqui que aconteceu, ó, né? Se eu colocar no gráfico de vela, vamos comparar, né? Seria essa movimentação aqui, ó. Essa movimentação aqui, ó. Então, essa movimentação aqui no gráfico de vela, que eu coloquei no gráfico de vela no 1 hora, e olha só como ela faz vários candles de cores diferentes no Renko, ali no 15 minutos, digamos assim, né? O tamanho de bloco ele fica similar. Então ele só vermelho e aí o pivôzinho só azul. Então fica mais fácil você enxergar, tá? Considero pivô isso aqui para fazer uma entrada long, né, no gráfico Renko? Ainda não. Por quê? Porque eu preciso romper esse topo aqui, ó. Esse topo aqui é o topo que pegou a liquidez desses fundos, gerou um grande movimento de queda. A hora que romper esse topo aqui, né, tá quase querendo romper, eu vou esperar o pullback e entrar com stop aqui. Então o Renko facilita isso também, tá? Qual que é a desvantagem do gráfico Renko? Você não consegue pegar reversões assim de maneira precoce, tá? Por exemplo, você ia entrar um pouco atrasado, mas não tem problema. Mas ele é muito ruim de cobrir vários ativos de maneira diferente, porque o tamanho do bloco aqui, ó, que está 0,1 no 15 minutos,
ele está assim hoje, porque ele constrói o bloco de maneira automática, conforme o indicador ATR, que é um indicador que calcula volatilidade. Se o dia está mais volátil, se o preço está andando mais, esse valor 0,1 vai mudar quando eu clico aqui no 15 minutos. Pode ser que ele esteja 0,5, pode ser que, entendeu? Então ele vai construir gráfico de maneira diferente. Daí você vai entrar amanhã, no dia seguinte, vai olhar e vai falar assim, nossa, o gráfico mudou, porque o ATR está mudando. Isso faz o quê? Com que alarmes não funcionem nesse gráfico. Ó, se eu tentar colocar aqui um alarme, deixa eu reduzir aqui, ó, tá? Tirar um pouquinho dessa poluição aqui, só um minuto. Ou colocar um alarme aqui no RSI, ó, tá? No sobrevenda. Ele vai dar essa mensagem. Por quê? Porque não vai funcionar. Como assim? Porque o indicador RSI vai ficar mudando toda hora por causa da construção do bloco também, entendeu? Do ATR. E como que eu faço para funcionar os alarmes? Eu vou ter que pegar, escolher o ativo que eu quero, clicar aqui com o botão direito, tá? Aliás, clicar com o botão normal 2 vezes, vir aqui no tamanho do bloco, eu vou tirar o ATR e vou colocar tradicional. E eu vou escolher o tamanho do bloco que eu quero. Eu quero trabalhar em link com o tamanho do bloco 0,25, tá? É o que eu julgo que é legal para esse ativo nesse momento. Por exemplo, dou OK, construir o gráfico. Agora meus alarmes vão funcionar. Então eu posso colocar aqui um alarme no sobrevenda, porque daí está fixado, né, o tamanho do bloco para 0,25. O problema é o seguinte, agora eu quero ver ADA. Mudei. Qual que é o tamanho do bloco lá? 0,25. Para ADA fica ruim esse tamanho. Aí eu vou ter que vir aqui mudar, entendeu? Então tem que ficar fazendo de 1 em 1. Por exemplo, se eu colocar Bitcoin, esse tamanho 0,25, ó, o que é 0,25 para o Bitcoin? Vai ficar fazendo um gráfico nada a ver, entendeu? Então ele é um gráfico que é difícil você ficar olhando vários ativos ao mesmo tempo nele, por conta disso, por causa dos alarmes, por causa do tamanho do bloco, né? E se você quer fazer um bloco, tá? É ideal um tamanho de bloco assim que dê para um swing trade, mas que também não perca muitos detalhes. Eu recomendo você vir aqui no tempo gráfico diário e ver quanto que está marcando, né, o tamanho do... Deixa eu mudar aqui para ATR. Tem que mudar aqui, aqui ó, ATR, tá? Coloca no tempo gráfico diário e vê quanto que está marcando o ATR. O ATR do tempo gráfico diário tá 1. Então divide por 3 e arredonda para baixo, tá? Então daria 0,33. Então eu coloco 0,3, né? Se eu quero individualizar, então vou colocar no tradicional 0,3. E esse aí seria meu tamanho de bloco para trabalhar com link, tá? Aí assim, quero ver Solana. Vou lá para Sol. Vou pegar lá o tamanho, o ATR, coloco aqui, dou OK. Vou no tempo gráfico diário, olha aqui em cima, tá 10. Então, cada bloco é 10, divido por 3. Então, mesma coisa, daria 3,3, coloco 3. Venho aqui no tradicional, coloco 3. Entendeu? E dou OK. E agora eu tenho um gráfico bom assim para trabalhar em Solana. Entenderam como eu faço? Então, o gráfico Renko, ele também trabalha com indicadores, assim como vocês já estão acostumados a trabalhar com qualquer outro indicador. Olha só que interessante aqui, ó, o RSI, tá vendo? Ó, nós temos aqui, ó, divergência bull no RSI, fundo descendente, divergência bull, movimentação de alta. Olha como fica bem mais clean, né, os indicadores. Olha o estocástico como fica, quer ver, ó? Deixa eu apagar aqui os outros indicadores, só para vocês verem. Olha o estocástico, como ele fica, né? Ó, o estocástico momento index. Então fica muito mais fácil aqui, ó. Sobrevenda, rompeu para cima, vai. Tá em sobrecompra ainda, deixa. Cruzou as linhas, fecha a posição. Vou shortar? Não vou shortar. Por quê? Apesar de ter queda, estamos em tendência de alta. EMA Trend Cloud branquinha. Vou esperar o indicador cruzar aqui. Cruzou, compra. Então faz bem menos poluição. Se eu quiser pegar o indicador aqui ainda, ó, e colocar ele com um tempo gráfico maior aqui, ó, ele faz menos desenho ainda, tá? Enfim, então funciona dessa maneira, entendeu, pessoal? Qualquer dúvida, tamo junto aí. Um abraço.